Olá, meus amigos, estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. Um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho. A partir de agora, vou deixar você bem informado, né? Vem aí as principais notícias do esporte. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2015, e nesta edição do Canal Esportes, nós vamos repercutir daqui a pouco os detalhes da brilhante participação da seleção brasileira de futebol feminino, claro, na primeira fase do Mundial que está acontecendo no Canadá. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto aqui no Canal Esportes. Brasil que venceu ontem e passou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Não tomou conhecimento em relação às adversárias da primeira fase, a seleção comandada pelo técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Daqui a pouquinho também tem a participação dele aqui, falando desse retrospecto da seleção brasileira na primeira fase do Mundial Feminino. Também nós vamos falar de Copa América. Ontem o Brasil enfrentou a Colômbia e perdeu a primeira do técnico Dunga neste retorno ao comando da seleção brasileira. E teve muita polêmica depois do jogo. O Neymar perdeu a cabeça, acabou brigando com alguns jogadores da Colômbia, acabou sendo expulso, está fora da partida do próximo final de semana contra a Venezuela, no último duelo da primeira fase da competição. O Brasil que ficou em situação delicada depois da derrota de ontem. A Colômbia venceu com o gol do Murilo. Mais de 20 anos de jejum tinha, inclusive, entre esse duelo Brasil e Colômbia, e os colombianos venceram a seleção brasileira ontem com o Neymar em campo, e o brasileiro que pode até pegar um gancho bem mais severo daqui para frente, pode pegar não só um jogo de suspensão, mas por ter agredido um jogador colombiano e ser expulso, o Neymar pode só enfrentar os adversários se o Brasil chegar até as quartas de final da competição. Se for constatada a agressão, ele pode até pegar uma punição mais severa e desfalcar a seleção brasileira. Momento difícil do Brasil do técnico Dunga, que não contará, já é certo, no jogo do próximo final de semana com seu principal jogador. As notícias do futebol brasileiro, as informações do futebol de Alagoas e, é claro, muito destaque para outras modalidades esportivas. Tudo isso você vai saber a partir de agora. É o Canal Esportes desta quinta-feira que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar
Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Pois é, estamos começando o canal Esportes a partir de agora e quero dizer para você que neste exato momento nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. É lá que você acompanha a programação da TV Mar Canal 25 através da internet e tudo em alta definição. O 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. O e-mail que vai aparecer para você é também uma ferramenta para que você possa interagir conosco, dar sugestões para a melhoria do programa e também, é claro, que nesta linha de participação você vai interagindo com a gente através do canal esportes@tvmar.tv.br. E você acha pouco? Nós temos também, através do nosso canal no YouTube, a condição de poder oferecer para você a reprise do canal Esportes na íntegra. Daqui a pouquinho o canal Esportes desta quinta-feira já estará à disposição, sendo publicado aí por nossa equipe técnica, através do endereço TV Mar Canal 25. Você vai na aba Pesquisa e vai justamente entrar neste conteúdo que a TV Mar Canal 25 exibe todos os seus programas na íntegra, os programas já apresentados ao vivo aqui durante a nossa programação. Vamos começar o programa de hoje. E você acha que lutador de MMA, ele não tem sentimento, não tem coração, depois de todas aquelas batalhas sangrentas, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem. Acabam pensando, porque tem lutador que bate muito e o esporte sangrento, esse tipo de discussão. Nós vamos colocar aqui esse material que traz um processo curioso. O filho do campeão Chris Weidman rezando, né? A matéria diz, pelo brasileiro Vitor Belfort. Vamos colocar na tela então, vamos ver. A matéria é do Globoesporte.com, tá, gente? Weidman publica áudio de filho rezando por Belfort antes de dormir. Chris Weidman publicou na última terça-feira em suas redes sociais um áudio de seu filho, CJ, rezando por Vitor Belfort com a esposa do campeão dos pesos médios, ou seja, com sua esposa. O filho do Chris Weidman ao lado da esposa dele, rezando por Vitor Belfort. O lutador que bateu o brasileiro no UFC 187 no dia 23 de maio por nocaute técnico no primeiro round, fez a postagem mostrando o orgulho do menino. A declaração dele foi a seguinte: meu filho CJ quis rezar por Vitor Belfort esta noite, antes de ir para a cama com a minha esposa. Muito bom garoto, finalizou Weidman. Eu acho legal demais, cara, como uma criança ela tem esse ar de ingenuidade, né? E isso acaba unindo laços entre o lutador e o seu adversário. Chris Weidman, que inclusive é o campeão do cinturão, é um lutador a ser batido. E acredito que esse tipo de gesto, né, rapaz, vai muito também do comportamento familiar, do que é passado para o filho dele, da importância que é, antes de dormir, rezar. E os frutos são colhidos, independente da modalidade esportiva, viu, gente? E eu quero dizer o seguinte, que num processo como esse, o Vitor Belfort, eu tenho certeza que mesmo tendo sido derrotado por Chris Weidman, ele reconhece que é um lutador diferente, esse que é um dos grandes nomes hoje do UFC. Por falar em UFC, vamos dar sequência aqui ao canal Esportes falando dos próximos confrontos, né, gente? Vamos dar uma olhadinha, então, nos próximos eventos do UFC, já que todo final de semana tem evento a ser realizado. É claro que a numeração do UFC, que agora teve o seu duelo de número 100, o seu evento de número 188, foi realizado no último final de semana, mas nós teremos o UFC Alemanha, que é um evento sempre paralelo a esses eventos que têm numeração e que acabam reunindo lutas mais interessantes. E eu vou mostrar isso para você, para que você de casa possa entender. O próximo evento está previsto para esse final de semana, é o UFC Alemanha, né? E aí nós vamos ter no card principal, pelo peso palha, Joanna Jedrzejczyk contra Jessica Penne. Pelo peso pena, o Denis Silver contra Tatsuya Kawajiri. Pelo peso meio médio, Peter Sobota e Steve Kennedy. E pelo peso leve, Nick Hentz contra Lucas Savesky. O que é que acontece?
Esse daí é um evento do próximo final de semana. São lutadores que não são tão conhecidos assim. Claro que são atletas que merecem respeito, que eu diria até bem ranqueados na classificação do UFC. Mas para o que o torcedor, quem acompanha o UFC interessa, nós teremos, por exemplo, paralelamente na outra semana o TUF Brasil 4, que será em Miami, nos Estados Unidos, que vai ter uma luta entre Lyoto Machida e Yoel Romero. O Lyoto, que perdeu recentemente, né, para o Luke Rockhold, foi massacrado pelo Luke Rockhold. Já vai lutar de novo. Até porque na luta não teve tantos danos assim para que o atleta precisasse de um período maior de recuperação. Essa luta vai ser válida pela categoria peso médio. Na sequência, aí sim, olha só, o UFC 189, dia 11 de julho em Las Vegas. Aí olha só como é que já entra a mudança da coisa. José Aldo e Conor McGregor, essa é a luta das mais aguardadas pela categoria peso-pena. Rob Lawler contra Rory MacDonald, pelo peso meio-médio. Peso-pena, Dennis Bermudez contra Jeremy Stephens. Peso meio-médio, Matt Brown contra Tim Means. Esses daí são os confrontos confirmados até agora, além de outros que nós estamos aqui acompanhando no canal Esportes. Então observa que esse evento do UFC é para coroar, né? Traz mais atletas, eu diria, de respeito do próprio evento para poder se enfrentar. E essa luta entre o brasileiro José Aldo e o Conor McGregor está sendo aí marcada pela rivalidade, o promocional desse duelo, desse confronto, já vem marcando aí muita rivalidade entre os lutadores. Tem sido uma promoção muito legal, é uma das características do UFC, que trabalha muito bem o seu marketing, o marketing dos seus eventos. Então, nós vamos ter 2 eventos ainda nas 2 próximas semanas, até esse UFC 189, que vai colocar Aldo contra o McGregor nesta luta principal. Vamos dar sequência aqui ao canal Esportes, falando mais ainda, falando de outras modalidades esportivas. Olha, o Bernardo, jogador do Vasco da Gama, ontem teve a oportunidade de comparecer à delegacia. Ele está sendo citado aí como um atleta que está sendo inserido na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é quando você comete algum crime contra a mulher, não é? E o Bernardo, ele ontem compareceu à delegacia. Nós temos, viu, Fábio Novaes, esse material já aí, né? Foi separado o material da Fox Sports que traz que o Bernardo, ele compareceu justamente na delegacia. Nós podemos colocar, hein, Fábio, esse material? Podemos colocar aí a equipe técnica, perguntar ao pessoal da equipe técnica aí. O pessoal da equipe técnica aí, o Fábio, tem um material aí na Fox Sports, tá? Do Bernardo, na delegacia, viu? Aí enquanto você vai... vamos rodar, Felipe. Enquanto o Fábio vai organizando aí as coisas, né, vamos colocar esse material aqui que fala justamente as explicações do Bernardo a respeito da imagem com a faca na cabeça. Ele foi, inclusive, isso rodou as redes sociais, ele com a faca na cabeça, uma faca no pescoço. Jogador comparece à delegacia, presta depoimento após acusações da ex-namorada e afirma estar cuidando do seu corpo para retornar ao Vasco. Estava precisando mesmo. O Bernardo já não tinha a mesma performance nem o desempenho em campo com a camisa do Vasco nos últimos meses. Chegou até a ser afastado antes de toda essa polêmica que acabou estourando, né? Cumprido suspensão no Vasco até o dia 29 de junho, Bernardo teve compromisso importante na tarde de ontem. Acusado pela ex-namorada Patrícia Mello de agressão, o jogador chegou ao 42º DP, né, o Distrito Policial na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para dar versão sobre o caso. De acordo com a delegada Adriana Belém, titular da 42ª Delegacia, o jogador negou todas as acusações e deu sua explicação para as imagens que vazaram em redes sociais, nas quais aparece com uma faca na cabeça. Bernardo chegou ao local por volta das 13 horas, numa tentativa de antecipar o depoimento previamente marcado para as 14. Contudo, Adriana Belém afirmou que o atendimento ao jogador aconteceria no horário previsto. Bernardo retornou acompanhado de parentes e do advogado e seguiu rapidamente ao 2º andar da delegacia. Após cerca de 1h20 de espera, Bernardo deixou o local e falou rapidamente com jornalistas. Perguntado sobre o retorno ao Vasco previsto para o dia 30 de junho, o meia foi suspenso por 20 dias, nesse caso. O Bernardo foi breve, dizendo apenas que é necessário. Está aí a foto do jogador, precisa se cuidar em todos os aspectos, no aspecto físico, que é uma necessidade por ser um atleta, e no aspecto psicológico também, para parar de se envolver em muitas confusões. Se fosse em qualquer outro clube, o Bernardo já teria sido demitido.
por justa causa, diante da sequência de polêmicas que ele vem se envolvendo nos últimos meses. Mas é uma sequência que não para, né? E eu diria até que no ano passado o fato que ganhou mais destaque foi a agressão que ele sofreu quando chegou a ficar detido por algumas horas na favela, em uma das favelas do Rio de Janeiro, para poder se justificar com um dos traficantes diante de um envolvimento com uma namorada, com uma mulher que teria sido uma suposta namorada de um dos traficantes no Rio de Janeiro. Então o Neymar, mais uma vez, o Bernardo está envolvido em todo esse processo. Já podemos chamar o material da Fox Sports? Vamos lá então? Parabéns aí ao Fábio Novaes pela agilidade. Vamos trazer então essa matéria do Bernardo a partir de agora. Bernardo do Vasco compareceu à 42ª DP no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O jogador foi acusado de agredir a ex-namorada há pouco menos de um mês. Ele chegou por volta das 2h10 da tarde, acompanhado do advogado. O depoimento durou cerca de 1 hora. O Bernardo vai deixar o Rio de Janeiro hoje à noite e vai para Sorocaba, interior de São Paulo, onde vai ficar com a família até o dia 29. Ele que está suspenso do Vasco por 20 dias e se reapresenta no dia 30. Após o depoimento, ele falou sobre o retorno ao Vasco. Escuta só. Hoje, minha cabeça, meu pensamento é exclusivamente cuidar do meu corpo, coisa que eu estou fazendo, né? E respeitar o meu contrato que eu tenho com o Vasco, né? E os problemas que aconteceram, deixar para o meu advogado cuidar, que é o que está sendo resolvido. Você volta dia 30? É o necessário. Ele refuta todas as acusações de que não houve agressão física de forma alguma, que eles realmente chegaram de uma festa, haviam ingerido bebida alcoólica, sim, tanto ele quanto ela. Ela quis pegar o aparelho de telefone dele, ela começou com a agressão física e ele só se defendeu. Meus amigos, meus queridos amigos, isso não poderia ter sido evitado, né? Não poderia ter sido evitado? Um atleta que tem uma imagem conhecida, não é só um atleta não, viu gente? Eu já disse isso aqui em outros programas, qualquer profissional, qualquer pessoa que tem uma cara conhecida tem que ter esse tipo de cuidado. É o preço da popularidade, gente. Esse é o preço da popularidade. É diferente de um cara que vive justamente longe dos holofotes. Você, por exemplo, que aí não tem tanto conhecimento, você sabe das precauções que você toma para sentar numa mesa de bar, por exemplo. Imagine para quem é conhecido, aquele tipo de cara que quando você passa diz, eita rapaz, aquele cidadão ali é jogador, aquele trabalha na televisão, aquele é apresentador, aquele é artista. Não é, gente? Então, são situações que precisam ser evitadas. A imagem do atleta precisa ser trabalhada. A imagem de uma pessoa conhecida também precisa ser trabalhada. O que adianta o cara ter uma cara conhecida e ser um péssimo profissional? E é isso que o Bernardo vem deixando ultimamente, diante do envolvimento em tantas polêmicas. Olha, não é programa de polícia não, viu gente? Vamos dar sequência aqui ao programa, mas assuntos que envolvem também, de uma maneira direta ou indiretamente, a condição no esporte, principalmente no futebol. Nós vamos colocar essa matéria aqui no Globo Esporte, falando que parentes de Robinho são liberados após serem mantidos reféns em São Paulo. Jogador que está com a seleção brasileira, né, na Copa América. O suspeito invadiu uma residência na Vila Melo, em São Vicente, e a polícia militar cercou a área para negociar com o assaltante. Imagina a cabeça do Robinho como fica, né, gente? Né? Num negócio como esse. Homem foi detido após manter família refém. Também esse é um preço, cara, que a família de uma pessoa famosa acaba correndo o risco de pagar, porque sempre existe um ponto de referência, né? É o irmão, é um tio. Aquele cara ali é tio do... E aí o que acontece? Muitas vezes os bandidos se utilizam de uma maneira como essa para poder tentar ganhar dinheiro. Prende um tio, prende um primo, faz de refém. Aí fica no processo de quê? Como a mídia vai divulgar, primo do Ronaldinho, primo do Romário, primo do Robinho, sofreu uma tentativa de sequestro. Todo mundo vai divulgar uma situação como essa. Todo mundo. Um homem armado invadiu uma casa e fez uma família refém em São Vicente, no litoral de São Paulo, na manhã da última quarta-feira, no caso ontem. De acordo com informações da Polícia Militar, 5 pessoas estavam no local no momento da invasão. A PM confirmou ao G1 que todas as vítimas são parentes do jogador Robinho, que defende os Santos e atualmente está no Chile com a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Uma das vítimas foi identificada como a tia materna do jogador.
ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? Então, tudo bem, tudo tranquilo, a polícia agiu rápido e num processo de negociação conseguiu realmente livrar todo mundo desse processo e colocar na cadeia aqueles que promoveram o terror, aqueles que participaram desse sequestro. A NBA encerrou com a vitória foi o Golden State Warriors, que acabou conquistando o título diante do Cleveland Cavaliers, do LeBron James. Vamos ver então os 5 momentos marcantes da NBA nesta temporada? Vamos dar uma olhadinha então. At number 5, Golden State on the run and having fun. Steph goes left to Andre Iguodala, who was the absolute best Warrior baller in these NBA Finals, rising and shining right there above the rim. That's number 5. Number 4, the King didn't get his Cleveland ring, but he did steal and spike this one home on the other end at home in Cleveland. Watch again, just racing past Steph Curry, who wanted no part of this one from LBJ. On to number 3, it's D. Timofey Mozgov rejecting this one like a waterlogged iPhone. That's Andre Iguodala, your finals MVP, just getting swatted by Big Timofey. Get out of the way. That one's at number 3. On to number 2. Time winding down. LeBron is missing, but here comes Tristan Thompson, hops in and rocks the rim. Beautifully done by the big fella, bringing that one home. Watch it one more time. This was momentum for Cleveland just before the half. But at number 1, in the final game of the year, who else? It's a Festus for the rest of us. Ezeli with feeling. Dream of Californication. The title heads back to Golden State, and Festus Ezeli is number 1 on the NBA.com. Pois é, você viu então os 5 momentos marcantes daquela que seria a melhor de 7 da decisão da NBA, onde acabou ficando como as 6 partidas apenas. Com a vitória de 4-2, o Golden State Warriors acabou conquistando justamente o título da NBA. O Marcelo Oliveira começou um trabalho no Palmeiras e vem dando ênfase nesta sequência de preparação para fazer a equipe conquistar os resultados satisfatórios na sequência da Série A. Vamos ver. Novo, vida nova no Palmeiras. No segundo dia de trabalho de Marcelo Oliveira, ênfase na marcação. Amaral entre os titulares e Arouca trabalhando separadamente. No ataque, Alexandro já vai conquistando espaço e o treinador segue a preparação do time que vai enfrentar o Grêmio. E nesta quarta-feira, com Zé Roberto e Cleiton Xavier entre os reservas. E com o comandante novo é hora de mostrar serviço, mesmo que para alguns jogadores a chegada de Marcelo Oliveira não seja tão novidade assim. Não, acho que não tem vantagem nenhuma não. Ele me conhece, sabe o que eu faço dentro de campo, como ele conhece todos os jogadores que jogam bastante aí, ele sabe tudo. A única coisa é que eu trabalhei com ele um pouco mais que os outros. Então, mas é vantagem nenhuma, vou trabalhar procurando meu lugar. Robinho já trabalhou com Marcelo Oliveira no Curitiba e sabe que o novo treinador gosta de conversar com os jogadores. Conversamos bastante hoje, durante 1 hora, papo longo. Ele sempre falando em chegar no G4, em título, responsabilidade dos atletas também, entendeu? Isso que é o mais importante, que ele vem com estímulo de vitória, com pensamento positivo de vencer sempre. Então isso que eu achei bem admirável, gostei bastante da conversa. O jogador reconhece que nem sempre a mudança no comando técnico é ideal, mas agora é trabalhar e ajudar o novo comandante. Esse é o maior problema, eu acho, que eu vejo no futebol brasileiro. Só que nós que estamos aqui já entendemos que isso faz parte do futebol. Então a gente tem que, quando acontecer, o mais rápido possível já se adaptar ao outro técnico, porque isso acontece sempre. Então o jogador brasileiro já entende isso, que isso é normal no futebol, e então isso faz parte do futebol, a gente tem só que continuar. Com 26 partidas pelo Palmeiras, 6 gols e 6 assistências, o jogador espera poder continuar ajudando a equipe, agora sob o comando de um velho conhecido. Esse é o perfil do Palmeiras para uma sequência de Série A do brasileiro. E ele falou uma coisa pertinente aí, tá, o Robinho? Ele falou uma coisa muito importante.
talvez não seja o caminho mais correto, essa mudança de técnico, mas é claro que a chegada de um treinador também tem seus aspectos positivos, como principalmente o trabalho que agora vai ser, eu diria que, de mais entrega de alguns jogadores que não tinham tanta oportunidade assim com o antigo técnico Oswaldo Oliveira. Vamos dar sequência aqui no Canal Esportes. A Seleção Brasileira de Futebol Feminino venceu a Costa Rica. E nós vamos ver então os gols, aliás, os gols não, o gol da vitória do Brasil, que terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. Vamos colocar então esse material já publicado no site da ESPN. Vamos colocar então, a gente vai narrar esse material para o já classificada para as oitavas. 37 minutos do segundo tempo, o gol do Brasil foi marcado pela Karine, né? Aliás, para Raquel Fernandes, desculpa, a Raquel Fernandes que fez esse gol, o gol que definiu aí a vitória do Brasil. Mais uma vez o lance, o passe em profundidade e aí o gol da vitória do Brasil, 1-0 em cima da Costa Rica. Foi aos 37 minutos do segundo tempo esse gol que deu a vitória à nossa seleção. A importância desse resultado positivo é a seguinte, é que o Brasil, com a vitória, acaba ficando com 100% de aproveitamento e se classificou com sobras para a segunda fase da competição. Nós tivemos outros jogos do grupo, ontem sendo realizados. Vamos dar uma olhadinha nessas partidas, nos resultados, né, dos grupos do Mundial de Futebol Feminino. Vamos dar uma olhadinha então. Esse duelo que, pelo grupo A, teve Holanda e Canadá, 1-1 foi o resultado da partida. China 2, Nova Zelândia também 2. A classificação do grupo A terminou com o Canadá em primeiro, a China em segundo, a Holanda terminou em terceiro, classificada para a próxima fase com 4 pontos, e a Nova Zelândia ficou na quarta posição com 2, está eliminada do Mundial de Futebol Feminino. No grupo B, a Alemanha terminou em primeiro com 7, em segundo a Noruega também com 7 pontos, a Tailândia terminou em terceiro com 3 e a Costa do Marfim foi eliminada, não marcou ponto na competição. No grupo C, o Japão, 9 pontos, em segundo Camarões com 6, em terceiro a Suíça com 3, em quarto o Equador, que também não pontuou na competição, jogou as 3 e perdeu as 3. Grupo D, os Estados Unidos se classificou em primeiro com 7 pontos, em segundo a Austrália com 4, em terceiro a Suécia com 3. A Nigéria terminou na lanterna deste grupo com apenas 1 ponto, também eliminada da competição. Grupo E, grupo do Brasil. O Brasil terminou como o primeiro colocado com sobras 9 pontos. A Coreia do Sul terminou em segundo com 4, em terceiro a Costa Rica com 2 e a Espanha terminou na lanterna desse grupo com apenas 1 ponto. O grupo F, a França, terminou na liderança com 6 pontos nos critérios, porque a Inglaterra também acabou possuindo os mesmos 6 pontos que a França, mas nos critérios aí terminou em segundo. A Colômbia finalizou a primeira fase em terceiro com 4 pontos e o México, eliminado, só pontuou, marcou apenas 1 ponto na competição. Essa, pelo menos, foi a condição dos grupos na primeira fase do Mundial de Futebol Feminino. A questão dos confrontos da fase seguinte, que é agora as oitavas de final, né? Já que tivemos aí esses duelos da primeira fase, os confrontos já definidos, vamos colocar no vídeo então. No sábado, a China joga contra o Camarões, né? 8h30 da noite no horário de Brasília. Estados Unidos e Colômbia se enfrentam na segunda-feira às 9 da noite. Né? Esses jogos marcados aqui só para a gente organizar a coisa. Sábado, dia 20, China e Camarões. Segunda-feira, dia 22, Estados Unidos e Colômbia. Ainda sábado, no dia 20, Alemanha e Suécia, às 5 da tarde no horário de Brasília. No domingo, dia 21, França e Coreia do Sul. O Brasil joga contra a Austrália também no domingo, às 2 da tarde. Domingo, 2 da tarde no horário de Brasília. Brasil e Austrália, domingo, dia 21 também. Dia 23, só na próxima terça-feira, Japão e Holanda, em Vancouver. 11 da noite no horário de Brasília. Noruega e Inglaterra se enfrentam na segunda-feira, dia 22, às 6 da noite. E o Canadá joga contra a Suíça em Vancouver, às 8h30 da noite, no próximo domingo. São jogos que marcam aí as oitavas de final do Mundial de Futebol Feminino que está sendo realizado no Canadá.
Vamos dar uma pausa agora, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, na volta, nós vamos falar de Copa América, a derrota do Brasil para a Colômbia, o jogo que fecha a partida aí de mais uma rodada, fecha mais uma rodada, na verdade, né? A rodada de número 2 nos grupos desta Copa América, e também nós vamos trazer as manchetes da Gazeta, as notícias do futebol de Alagoas ainda nesta edição do Canal Esportes. Continue conosco, é rapidinho mesmo, vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Para melhorar a segurança é mudar de atitude. O governo de Alagoas tirou policiais dos gabinetes e colocou nas ruas. Reforçou as ações policiais e passou a agir com mais rigor contra o crime. É cedo para comemorar, mas os resultados começam a aparecer. Em 5 meses, todos os indicadores de violência caíram. Os homicídios caíram 26,5% no estado. E em Maceió, a redução foi de 34%. Com isso, 250 vidas foram preservadas. Os assaltos a residências caíram 30% no estado e 48% em Maceió. Alagoas registrou a maior redução da violência em todo o país. Colabore no combate à violência. Pelo telefone 181, o Disque Denúncia, você pode ajudar a esclarecer um crime. A gente sabe que é apenas o começo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Valeu, estamos de volta aqui no Canal Esportes e vamos dar sequência aqui ao programa falando da bronca que um dos jogadores que vestiu a camisa da seleção brasileira e que acabou conquistando títulos com a nossa seleção, acabou dando também a sua pancada a respeito do momento. Vamos ver. Matéria da ESPN traz Rivaldo como destaque, dizendo o seguinte: Rivaldo dispara contra os críticos, ainda vão sentir falta de mim. É o que disse o jogador. Olha como nós sentimos, viu, Rivaldo? Nós sentimos muita sua falta, desculpa, né? Para quem está em casa aí, desculpa. Nós vamos sentir muito, nós sentimos já hoje, Rivaldo, sua falta, né?
A crise que assola o Mogi, é claro que ele não deu com essa conotação, né, de jogador pelo que ele foi. A crise que assola o Mojimirim neste início de Série B vem tirando do sério, na verdade, até o presidente do clube, o pentacampeão Rivaldo. Durante o empate em casa contra o Vitória no último sábado, o ex-jogador discutiu nas tribunas do estádio Romildo Ferreira com alguns torcedores do clube que o provocavam das cadeiras. A situação do Mojimirim é ruim mesmo, né? Ainda no Romildo, após a partida, o camisa 10 da seleção da Copa de 2002 bradou contra os críticos, questionando o amor deles pelo clube. Rapaz, é uma situação difícil, né? Eu quero ver se pagariam 100 mil, 50 mil pelos ingressos. Aliás, eu queria ver se pagariam 100 reais ou 50 pelo ingresso. Quero ver se os torcedores têm amor como eu tenho pelo Mojimirim. Eu vou fazer o máximo que eu puder, disse Rivaldo enquanto se encaminhava para o vestiário ao final da partida. Em entrevista ao Jornal Popular de Mojimirim, o ex-jogador negou que tomará atitude, alegando a irritação do momento. Porém, não deixou de criticar aqueles que o questionam, alegando ingratidão por tudo que ele fez pelo clube do interior paulista. Rivaldo, você conviveu com críticas durante toda a sua vida como jogador. Agora, na condição de dirigente, mas só que há uma diferença, né, gente? E nós precisamos aqui saber diferenciar com equilíbrio a coisa. O Rivaldo, quando jogador, ele recebia críticas, não é, Fábio Novaes? Por ser um jogador muitas vezes apagado, um jogador lento, um jogador preguiçoso, pegava pouco na bola. Todos lembram dessa história, só que há uma diferença. O Rivaldo dependia apenas dele para poder realmente mudar a opinião dos críticos. Não é verdade? Ele como jogador. Agora, como presidente do clube, como dirigente maior do Mojimirim, não depende mais dele. Então, por isso, o descontrole. Vai chegar as críticas, ele vai tentar resolver com contratações, com a motivação nos jogadores, com outros e outros aspectos, mas ele sabe que não depende apenas mais dele. Vai chegar um ponto de dizer o seguinte: o que eu tinha de fazer foi feito. Se o trabalho não for agora, não der resultados, eu não vou saber mais o que fazer. E aí explica muito bem a questão do descontrole do tetracampeão. Tetra não, né? Pentacampeão, né, com a seleção brasileira, né? Ele, né? Pentacampeão com a seleção brasileira em 2002. Rivaldo, pernambucano Rivaldo, ex-Santa Cruz e Palmeiras e outros clubes do futebol brasileiro. O Brasil jogou ontem contra a Colômbia. Perdeu na Copa América. Neymar, atuação apagada. E quando o Neymar tem atuação apagada, atuação discreta, a seleção brasileira acaba se tornando também uma seleção comum. Vamos ver o gol de Murilo, o gol da Colômbia, o gol que deu a vitória aos colombianos. Mais de 20 anos de jejum, viu, gente? O Brasil defendia isso. E a Colômbia ontem acabou pondo um fim nesta vantagem da seleção brasileira. Vamos ver o gol. Aí a jogada, o cruzamento feito. Atrapalhada da defesa do Brasil, né? O bate-rebate. Olha a comemoração do José Peckerman, técnico da seleção colombiana. E a festa dos jogadores da Colômbia, né? A vitória em cima do Brasil. A Colômbia que não começou bem não, viu, gente? A Copa América, o bate-rebate ali, olha. A bola acabou sobrando para Murilo. Ali o goleiro Jefferson do Botafogo, não tinha nada a fazer, né? Muita gente na frente. E a comemoração dos jogadores colombianos. Olha que situação difícil essa. E depois do jogo, os atletas do Brasil, essa do Oswaldo Avarez deveria ter sido naquela da seleção, viu, gente? Feminina. Então morreu já, viu? Passou. Vamos dar sequência então falando das entrevistas, né? As entrevistas depois do jogo, rapaz. Os atletas do Brasil falaram depois do jogo. Tem aí entrevista. A expulsão do Neymar? Então tá certo. Essa daí é a sequência também. Vamos lá. Trazer como foi que aconteceu a confusão no final do jogo. Olha as imagens aí. A comemoração, né? Dos jogadores da Colômbia. E aí no final do jogo começou empurra-empurra. Olha o Zapata ali com cada olho. Olha o Baca ali, batendo a mão na cabeça ali, jogador da Colômbia. Ele que foi inclusive expulso ao lado do Neymar depois da partida, né? Olha só. Toda a confusão, né? E quem disse que com camisa de seleção isso não acontece? Camisa rasgada. Olha a confusão, meu amigo. Rapaz, tudo isso aconteceu depois do jogo. Olha aí o lance. Terminou a partida. O Murilo correu para cima do Neymar. O Neymar tentou dar uma cabeçada no Murilo. O empurrão do Baca por trás. E aí começou toda a confusão. Olha o empurra-empurra aí. Todo mundo se metendo, né? Olha o empurra-empurra aí.
Tudo isso aconteceu depois do jogo ontem. E aí o árbitro da partida chamou o vermelho para o Neymar e para o Baca, né? Expulsando os dois jogadores depois da partida. O Neymar, que por essa tentativa de dar uma cabeçada, um toquinho, não seria ali, olha, não seria uma cabeçada daquela não, mas foi uma tentativa de agressão, gente. Foi uma tentativa de agressão e isso gerou toda essa confusão aí, né? Estava sendo provocado também, a gente sabe disso, né? O Neymar passou todo o jogo sendo provocado, tá aí a expulsão dele, quase que no vestiário, olha aí, Neymar expulso. Foi retirado aí pelo pessoal da segurança da seleção. E o Baca, jogador da Colômbia, neste exato momento também vai sendo expulso. O árbitro vai se dirigir aí para ele, para mostrar o cartão vermelho para o jogador da Colômbia. Que está na regra isso, viu, gente? Isso pode acontecer, sim. Mesmo com a partida tendo sido encerrada, o árbitro ele tem autoridade de expulsar os dois jogadores, mesmo com o término da partida. Aí o Quadrado quis conversar com a arbitragem, teve toda aquela conversa ali, mas não tem mais como voltar, né? Então, os dois jogadores terminaram expulsos por toda essa confusão que acabou acontecendo ontem, depois da vitória da Colômbia pelo placar de 1-0. Os jogadores do Brasil, eles falaram depois da derrota para a Colômbia. O William, por exemplo, foi o primeiro deles a falar com a imprensa, com o pessoal da ESPN, a respeito desse fracasso da nossa seleção. Foi o primeiro revés do técnico Dunga nesse retorno ao comando técnico do Brasil. Vamos ver. De Oscar, aquele meio-campo que conseguiu desempenhos, talvez não estou só falando de resultado não, mas assim de performance mesmo, nos amistosos na Europa, melhores do que a gente está vendo agora. É claro que são jogadores que são importantes, mas a seleção brasileira tem jogadores de qualidade, jogadores para suprir a ausência desses que estão faltando. A gente sabe que hoje a gente não fez um grande jogo, mas futebol é assim. Nem sempre a gente vai vencer, é claro que ninguém gosta de perder. E hoje foi uma derrota, né? Espero que essa derrota a gente possa agora ter mais tranquilidade, né? Colocar a cabeça, ficar com a cabeça tranquila e saber que não é momento de desespero. Temos mais um jogo domingo e temos tudo para voltar a vencer no domingo. Você falou cabeça tranquila, é o que pode estar faltando, é um pouquinho de tranquilidade mesmo, e o que aconteceu hoje no final do jogo ali naquela confusão, explica um pouco o que você acabou de falar? Não, é que sempre quando chega uma derrota, às vezes há momentos de desespero, mas não temos que nos desesperar porque temos mais um jogo domingo. É claro que essa confusão no final do jogo faz parte do futebol, o clima ali, todo mundo de cabeça quente, mas é ter tranquilidade, voltar a trabalhar, continuar trabalhando e saber que domingo tem mais um jogo importante. Sem comparar, obviamente, importância, mas uma comparação de situações na Copa do Mundo, depois do jogo contra a Colômbia, quando o Neymar se machucou e já se sabia que o Brasil não poderia contar com ele na semifinal da Copa, você foi cogitado como um substituto do Neymar. O Filipão acabou optando pelo Bernard. Agora... Pois é, né? A situação do William aí falando a respeito do jogo. E nós temos mais personagens, né? James Rodrigues falou com a imprensa, explicou inclusive o que é que ele conversou com o Neymar. Na hora da confusão, o James Rodrigues foi importante, viu? Chamou o Neymar pra cá. Epa, menino, vem pra cá. Vamos ver o que é que foi que ele disse. Vamos tentar entender o que é que foi que ele falou com o Neymar. Depois da confusão, eu vi que você foi conversar com o Neymar, falar com o Neymar. Queria que você nos dissesse que palavras que você disse a ele. No, que esté tranquilo. Yo sé que le estaban pegando mucho, estaba recibiendo mucho, pero bueno, yo creo que es así. Los que saben jugar son así, y bueno, yo le dije que tiene que estar tranquilo y que tiene que tener calma porque no siempre se puede ganar. Como se explica um time perder para a seleção da Venezuela? Claro que há um equilíbrio muito grande na América do Sul, no futebol mundial hoje em dia, mas 3 dias depois bater a seleção do Brasil. No, es así, es así. Hace 4 días estábamos tristes, hoy estamos felices. Hace 4 días ganó también Brasil, hoy ganó Colombia. Yo pienso que es todo, el fútbol es así y también hoy todo es mucho más competitivo, ¿no? Y yo pienso que tiene que estar atentos a todo. E a realização... ¿Como estaba planificado, como lo planearon en el...
Pois é, aí a situação em termos de entrevista com o James Rodrigues, a respeito da primeira pergunta, né, que foi feita ali pelo repórter da ESPN, ele respondeu que ele reconheceu que os jogadores da Colômbia estavam provocando o Neymar, pelo que ele disse, e que entendia que o Neymar era um jogador que poderia desequilibrar a partida, e foi dessa forma que o pessoal tentou quebrar o emocional do jogador do Brasil, e acabou conseguindo. E a respeito da segunda também, existe uma condição de tristeza pela Colômbia por ter perdido para a Venezuela, mas também de alegria ontem por ter vencido o Brasil. Essa foi, pelo menos, a análise resumida, em linhas gerais, do que colocou o James Rodrigues em entrevista ao repórter brasileiro, né? Ao repórter da ESPN, o André Plihal, né? O repórter, né? Que está acompanhando a seleção pela ESPN. O Dunga, técnico do Brasil, falou a respeito da derrota também. Vamos acompanhar o que disse o comandante da nossa seleção. Que ver as imagens depois, né? Durante ali não deu para se ver muita coisa, muita provocação. Infelizmente não teve um equilíbrio necessário. O juiz não soube controlar a partida, acabou deixando todos os jogadores nervosos dentro do campo e o final foi lastimável. Uma Copa América com tantos grandes campeões ser prejudicado por algumas atuações que não sabem controlar o jogo. Bem, temos que esperar. Bem, aí realmente foi o pronunciamento do técnico Dunga logo depois da partida, depois dessa derrota do Brasil 1-0 em cima da Colômbia. O Neymar teve a oportunidade também de conversar com a imprensa. Olha, ele não poupou críticas ao árbitro da partida, não. Vamos acompanhar. Zagueiro, né? Ele veio se treinar comigo. Quando acabou o jogo, no escreveu a pita, acabei chutando a bola e acabou pegando o jogo da Colômbia. E o zagueiro veio assim encrencar comigo. Fiquei encarando ele, acabei errando sim. Faz parte, acho que perdemos, jogamos mal, não joguei bem também, assumo total responsabilidade de tudo que aconteceu hoje, não fujo disso e agora é ganhar o próximo jogo. Neymar, agora você vai desfalcar o Brasil, hein, rapaz? Olha, mais um cartão, acho que eu acabei tomando, me tirando da competição, é injusto. Acho que o primeiro também foi e o segundo também. Mas não vou falar o que não tem, já foi, já aconteceu. Mas comigo tudo acontece de tudo, eu limpo a espuma e tomo amarelo. O jogador da Colômbia limpou a espuma hoje e não tomou amarelo. Então essas coisas aí tem que ser vista também. Acho que não é só usar contra o Brasil as coisas não. O Neymar, você vai desfalcar o Brasil contra a Venezuela, vai fazer muita falta para a nossa seleção. Confio nos meus companheiros, sei que eles vão fazer de tudo para vencer o jogo. Neymar, você acabou de falar, comigo acontece de tudo e acontece, claro, também muita coisa boa, de tudo mesmo, né? A gente que te conhece muito bem tem sentido um pouco mais nervoso do que o normal nesses dois últimos jogos. É impressão, é desgaste de final de temporada, é a maluquice que em alguns momentos é a sua vida? Não, acho que nervoso por causa da partida. Eu sou assim em todos os jogos. Não gosto de perder, não gosto de perder as jogadas, enfim. E acaba me estressando um pouco com os árbitros fracos. E é o segundo jogo que a gente dá a sorte de ter um árbitro fraco apitando a nossa partida. Que acaba nos dando amarelo em lances bons e acaba tirando o jogador da competição. 2 jogos fora. Como é que você vai amargurar isso aí esses próximos dias? Fazer o quê? Pois é, né? Chamou o árbitro de fraco, o Neymar, mas claro, ficou devendo, né? Foi muito mais na pilha dos jogadores da Colômbia, aquilo que os colombianos queriam, do que até mesmo com futebol para resolver. Todos nós sabemos do potencial dele. Vamos trazer as manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. Você já sabe que a Gazeta tem todas as manhãs aqui no canal Esportes, de terça a sexta, um espaço destinado para que nós possamos divulgar o que de mais interessante a Gazeta está colocando nas ruas, para a sociedade, para o público alagoano. Você compra nos semáforos, nas bancas, mas pode fazer sua assinatura e recebe em casa todos os dias, de terça a domingo, todos os dias, os exemplares aí da Gazeta, que já tem 81 anos de tradição. Apenas isso, né? Credibilidade e compromisso com a notícia. A manchete da Gazeta desta quinta-feira é essa: CRB contesta dívida milionária. 3 milhões e 600 mil são cobrados na justiça por ex-parceiro do clube em 2009 e é um imbróglio isso aí a respeito do assunto. Vice-presidente do clube, Ednilton Lins, afirma que não existe nada que comprove a entrada do dinheiro e diz que Galo já embargou sentença.
Cerca de 3.640.000 reais é o montante sentenciado na Justiça e que o CRB perdeu em primeira instância no emblemático caso em que o advogado Ronaldo Trajano, proprietário do Clube de Regatas Barcelona, firmou uma parceria com o clube em 2009. Esse foi um dos principais pontos de pauta na reunião extraordinária feita pelo Conselho Deliberativo do CRB na noite da última terça-feira. Além disso, segundo o processo que consta no site do Tribunal de Justiça de Alagoas, no tjal.jus.br, o clube ainda foi condenado ao pagamento de R$ 24.768,55, referente a ressarcimento das despesas com INSS e FGTS que eram contratualmente de obrigação do clube e foram pagas pelo autor da causa, além de ainda ser condenado a ressarcir das despesas antecipadas pelo autor as despesas empregadas no pagamento da folha salarial de abril de 2009, o pagamento de parte da folha salarial de julho da época e o pagamento dos profissionais técnicos como Joãozinho Paulista e Fito Neves, além da condenação ao pagamento da quantia de R$ 24.768,55 a título de multa contratual por ter deixado de informar o recolhimento das obrigações sociais dos atletas. O Departamento Jurídico do CRB está atuando, inclusive a matéria da Gazeta diz aqui na sequência que o clube já embargou, né? Como se isso não bastasse, o clube terá que arcar com o valor referente a 70% da multa rescisória do atleta Cléo Martins da Costa a ser apurado em liquidação da sentença. A Gazeta tentou ouvir o advogado Ronaldo Trajano, mas não conseguiu contato. A reportagem também tentou contato com o presidente do Galo à época, José Serafim, mas também não obteve sucesso. Foi tentado ainda o presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Paiva, mas a informação é de que ele se encontra nos Estados Unidos. O único a se pronunciar ontem sobre o assunto foi o vice-presidente do clube, Ednilton Lins, que foi taxativo. Nós vamos querer explicação de como isso ocorreu. Não existe nenhum comprovante de que o seu Trajano tenha feito os depósitos que ele diz ter feito ao clube. Já embargamos essa sentença e acreditamos que isso vai rolar por muito tempo na Justiça, afirmou Ednilton Lins. A respeito da preparação do CRB, o time que tem a chegada confirmada já do atacante Canu, né? E hoje estão programados a chegada do lateral esquerdo Peri, ex-Ituano e Sport, e do volante Josa e Salgueiro. Estranhamente, o site não divulgou nada. O time realiza hoje treino no estádio Rei Pelé no período da tarde. Então, essa é a informação que nós temos do CRB. Ontem, no coletivo, número 1 do técnico do Palmeiras, Marcelo Oliveira, ele acabou barrando Cleiton Xavier e Zé Roberto. Isso também está aqui na Gazeta desta quinta-feira. E nós temos fotos aí do Guerreiro com a camisa do Flamengo. Vamos colocar aí, Fábio Novaes, essa foto aí, já que a Gazeta destaca também, né? Guerreiro vestiu pela primeira vez a camisa do Flamengo ontem. O atacante recebeu o presente de um sócio, então não esperou nem ele terminar a Copa América. Tá aí, Guerreiro, jogador do Corinthians, aliás, ex-jogador do Corinthians, com a camisa do Flamengo em clima de Copa América, claro, mas já posando aí com a camisa do novo clube. Depois da Copa América, o Guerreiro inicia essa nova caminhada com a camisa do Flamengo. Na sequência de manchetes da Gazeta, no CSA, Tavares afirma que está fechado com Rafael Tenório. Ele nunca negou isso, né, Raimundo Tavares? Sempre afirmou publicamente que apoia Rafael Tenório. Ex-dirigentes Augusto Farias, né? Augusto Farias e Carlos Alberto Andrade também irão compor a chapa. No Asa, trabalho é duro, né? Isso é o lema da equipe que não teve folga durante esses recessos aí que a Série C proporcionou, e aí o Asa segue trabalhando firme para o duelo na sequência da Série C. O Estádio Municipal de Arapiraca, o técnico Vica não quer saber de moleza e recrutou o elenco para o trabalho duro nos próximos dias. O treinador alvinegro montou uma agenda puxada. O objetivo é deixar os jogadores prontos para o confronto do dia 28 contra o Cuiabá pela 5ª rodada da competição.
Ex-Bota reforça a base do CRB. Alagoano estava no Rio há 4 anos e voltou à terra natal. Depois de jogar por 4 anos nas categorias de base do Botafogo, o meio-campista alagoano Fernando Melo, de 15 anos, está de volta à sua terra natal para reforçar o time sub-17 do CRB. É o Fernandinho, né, gente? É o Fernandinho, filho do GG Melo. Em Maceió, desde março, a promessa vive a expectativa de ter destaque no Galo e chegar ao time profissional em 2017. Então tá aí, promessa do Botafogo, saiu jovem aqui, ele mesmo, o Fernandinho. Olha a foto dele aqui. É filho do nosso querido GG Melo, né, que está aí reforçando as categorias de base do CRB. E para fechar as manchetes da Gazeta, Peru e Venezuela fecham hoje a segunda rodada da Copa América, né? Isso é pelo Grupo C. O Brasil vai estar de olho nesse jogo, até porque se a Venezuela vencer, vai a 6 pontos, por ter derrotado a Colômbia na primeira rodada, e deixa o Brasil em uma situação delicadíssima para a última rodada que acontece no final de semana, onde o Brasil vai enfrentar a mesma Venezuela, né, sem o Neymar. Jogo da mesma chave do Brasil será hoje no Estádio Regional, em Valparaíso. Parentes viram refém, né, do Robinho, nós já trouxemos essa informação aqui também no canal Esportes. Não é? Detido em acidente, né? Detido após acidente, Vidal é liberado, diz que está arrependido da situação. Tata Martino é suspenso por um jogo, técnico da Argentina, né? A Conmebol puniu o técnico Tata Martino com um jogo de suspensão pela expulsão na vitória de terça-feira sobre o Uruguai. O treinador da seleção argentina perderá o confronto contra a Jamaica no próximo sábado em Viña del Mar. E para fechar as manchetes da Gazeta, Marinho fica na Suíça ao menos até julho, é o que diz aqui a Gazeta. A informação é do jornal do Estado de São Paulo ontem, dizendo que o José Maria Marinho vai ficar pelo menos até o mês que vem ainda detido na Suíça, onde prestará esclarecimentos a respeito do problema, né, que foi aí pego de forma até mesmo contundente com a ação do FBI nos Estados Unidos, na Suíça, para ser mais preciso, por envolvimento, lavagem de dinheiro e outras situações ilícitas que, na época, quando o presidente da CBF, ele esteve envolvido. Vamos falar aqui dos grupos da Copa América? Estamos chegando na reta final do canal Esportes, então para deixar você informado, vamos dar uma olhadinha na classificação, como foi que ficou depois dessas 2 rodadas já disputadas. Grupo A, classificação é a seguinte: Chile em primeiro, Bolívia em segundo com 4 pontos. O México é o terceiro com 2. O Equador ainda não pontuou na competição. Grupo B, aí nós temos os próximos confrontos aqui do grupo. Amanhã o México joga contra o Equador e o Chile joga contra a Bolívia. São esses 2 jogos pelo grupo A. No grupo B, Argentina e Paraguai, as duas têm 4 pontos. O Uruguai é o terceiro colocado com 3 e a Jamaica não pontuou na competição e deve se despedir sem pontuar mesmo, né? Porque vai enfrentar a Argentina na próxima rodada no sábado, 6h30 da noite, em Viña del Mar. Uruguai e Paraguai também fazem um confronto de sábado, um pouco mais cedo, às 4 da tarde, em La Serena. E no grupo C a situação é essa: Venezuela 3 pontos, Brasil 3 pontos em segundo, Colômbia terceiro também com 3 pontos. E o Peru ainda não pontuou, só que Venezuela e Peru jogam hoje. O que acontece? A Venezuela pode ir a 6 se vencer e o Peru pode também embolar tudo aí, deixar todo mundo com 3 pontos e levar até a última rodada essa condição. Só o que acontece? Se houver empate, aí é que entra o X da coisa. Se houver empate, a situação para o Brasil é ruim, mas é muito ruim a situação para o Brasil. Por quê? Porque se tiver empate, a Venezuela vai a 4 pontos e o Peru vai a 1. Só o que acontece? Que na próxima rodada, a Colômbia enfrenta o Peru e o Brasil vai ficar na extrema necessidade de vencer a Venezuela. Em outras épocas, 3 pontos garantidos. Mas com o que o Brasil está jogando hoje, não dá para se dizer que o Brasil tem a faca e o queijo na mão não para conquistar a vitória. Então é essa a condição de momento da Copa América. Para a gente dar sequência aqui ao canal Esportes, olha, o Sheik se apresentou no Flamengo ontem, né? O Sheik já se apresentou, falou como jogador do Flamengo, já posou com a camisa do Flamengo. O Flamengo que está com dinheiro, né? Tem aí agora o Guerreiro, que eu trouxe há pouco a foto dele, né? Com a camisa do clube. E o Sheik já se apresentou no Flamengo, nós vamos trazer esse material. 2 apresentações, mesmas palavras, gestos e emoção. Análise das entrevistas coletivas de 2009, onde o jogador teve sua primeira passagem no clube, e 2015 mostra discurso e atitudes semelhantes. Porém, de milionário desconhecido, o atacante vira vencedor predestinado. Essa a diferença do Sheik de 2009 para o Sheik de 2015, né? Saiu de uma condição em 2009 de milionário desconhecido para hoje ser o atacante
vencedor e predestinado que todos nós conhecemos ao longo desses anos. Esses 6 anos para o Sheik aqui no Brasil acabaram sendo anos fantásticos. Olha só, ele na primeira chegada, né, do lado esquerdo, e agora do lado direito, com a mão ali, as duas fotos com mãos parecidas, né, a mão esquerda no peito, em cima do símbolo do Flamengo, mais precisamente, né? Então, essa análise feita, o comparativo a respeito dessa apresentação de Emerson Sheik com a camisa do clube. Nesta quinta-feira, nós teremos um jogo apenas da Série A do Campeonato Brasileiro, para dar sequência à competição, né? A Série A que está em andamento, mas é claro que os jogos dessa rodada seguinte, eles acontecem durante o final de semana. É importante dizer que esse jogo isolado marcado para hoje, tá certo? Não envolve, assim, nenhum tipo de situação na parte de cima da tabela. Vamos dar uma olhadinha, então. Figueirense e Internacional jogam às 9 da noite no estádio Orlando Scarpelli. E aí os demais jogos desta rodada, a rodada de número 8 da competição, programados para sábado e domingo. Santos e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam no sábado, jogos de 4h30 da tarde. Sport e Vasco na Arena Pernambuco também no sábado às 4h30. Grêmio e Palmeiras às 9 da noite na Arena do Grêmio. Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão às 11 da noite. Aliás, às 11 da manhã, desculpa, no domingo. 11 da manhã, né? Daqui uns dias a gente vai ter jogo às 11 da noite mesmo, viu? Aqui no Brasil. São Paulo e Avaí jogam no Morumbi às 4 da tarde. Atlético Paranaense e Curitiba se enfrentam na Arena da Baixada, também no próximo final de semana. Joinville e Goiás, Fluminense e Ponte Preta são jogos na sequência da Série A do Brasileiro. A gente vai chegando ao fim do Canal Esportes, né? Eu quero deixar um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho e estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, para trazer mais notícias aqui no nosso horário, tá certo? Vem aí na sequência da programação, o Cortando com Ariel Fernandes, e nós teremos um novo encontro daqui a pouco, durante a programação, no jornalismo da TV Mar Canal 25. Um grande abraço, fique com Deus e até daqui a pouco. A gente se vê.